noites. Quis rejeitar o obséquio de Sancha, respondeu-me que eu não tinha nada com isso. Também Capitu, em solteira, fora tratá-la à Rua dos Inválidos. Não se lembra que o senhor foi lá vê-la? Lembra-me, mas Escobar. Eu virei jantar com vocês, e às noites sigo para Andaraí 8 dias, e está tudo passado. Bem se vê que você é pai de primeira viagem. Também você, onde está a segunda? Usávamos então estas graças em família. Hoje, que me recolhi à minha casmurrice, não sei se ainda há tal linguagem, mas deve haver. Escobar cumpriu o que disse, jantava conosco, e ia-se à noite. Sobre tarde descíamos à praia ou íamos ao passeio público, fazendo ele os seus cálculos, eu os meus sonhos. Eu via o meu filho médico, advogado, negociante, meti-o em várias universidades e bancos, e até aceitei a hipótese de ser poeta. A possibilidade de político foi consultada, e cri que me saísse orador, e grande orador. Pode ser, redarguia Escobar, ninguém diria o que veio a ser Demóstenes. Escobar acompanhava muita vez as minhas criancices, também interrogava o futuro. Chegou a falar da hipótese de casar o pequeno com a filha. A amizade existe, esteve toda nas mãos com que apertei as de Escobar, ao ouvir-lhe isto, e na total ausência de palavras com que ali assinei o pacto. Estas vieram depois, de atropelo, afinadas pelo coração, que batia com grande força. Aceitei a lembrança, e propus que os encaminhássemos a este fim. Pela educação igual e comum, pela infância unida e correta. Era minha ideia que Escobar fosse padrinho do pequeno, a madrinha devia ser e seria minha mãe. Mas a primeira parte se trocou por intervenção do tio Cosme, que, ao ver a criança, disse-lhe entre outros carinhos: anda, toma a bênção a teu padrinho, velhaco. E, voltando-se para mim: não desisto do favor, e há de ser depressa o batizado, antes que a minha doença me leve de vez. Contei discretamente a anedota a Escobar, para que ele me compreendesse e desculpasse, riu-se e não se magoou. Fez mais, quis que o almoço do batizado fosse na chácara dele, e foi. Eu ainda tentei espaçar a cerimônia. Ver se tio Cosme sucumbia primeiro à doença, mas parece que esta era mais de aborrecer que de matar. Não houve remédio senão levar o menino à pia, onde Machado de Assis item 157 item. Se lhe deu o nome de Ezequiel, era o de Escobar, e eu quis suprir deste modo a falta de compadrio. KPITULOCIX. Um filho único. Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado. Quando acabou era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer chegar o meu Ezequiel aos 5 anos, um rapagão bonito, com os seus olhos claros, já inquietos, como se quisessem namorar todas as moças da vizinhança, ou quase todas. Agora, se considerares que ele foi único, que nenhum outro veio, certo, nem incerto, morto nem vivo, um só e único, imaginarás os cuidados que nos deu, os sonos que nos tirou, e que sustos nos meteram as crises dos dentes. E outras, a menor febrícula, toda a existência comum das crianças. A tudo acudíamos, segundo cumpria e urgia, coisa que não era necessário dizer, mas há leitores tão obtusos, que nada entendem, se lhes não relata tudo e o resto. Vamos ao resto. KPITULOCX. Rasgos da infância. O resto come-me ainda muitos capítulos, há vidas que os têm menos, e fazem-se ainda assim completas e acabadas. Aos 5 e 6 anos, Ezequiel não parecia desmentir os meus sonhos. Da Praia da Glória, ao contrário, adivinhavam-se nele todas as vocações possíveis, desde vadio até apóstolo. Vadio é aqui posto no bom sentido. No sentido de homem que pensa e cala, metia-se às vezes consigo, e nisto fazia lembrar a mãe, desde pequena. Assim também,
agitava-se todo e estava por ir persuadir as vizinhas que os doces que eu lhe trazia eram doces. Deveras, não o fazia antes de farto deles, mas também os apóstolos não levam a boa doutrina senão depois de a terem toda no coração. Escobar, bom negociante, opinava que a causa principal desta outra inclinação, talvez fosse convidar implicitamente as vizinhas a igual apostolado, quando item 158 item Dom Casmurro. Os pais lhe trouxessem doces, e ria-se da própria graça, e anunciava-me que o faria seu sócio. Gostava de música, não menos que de doce, e eu disse a Capitu que lhe tirasse ao piano o pregão do preto das cocadas de Matacavalos. Não me lembra. Não diga isso, você não se lembra daquele preto que vendia doce. Às tardes. Lembro-me de um preto que vendia doce, mas não sei mais da toada. Nem das palavras? Nem das palavras. A leitora, que ainda se lembrará das palavras, dado que me tenha lido com atenção, ficará espantada de tamanho esquecimento, tanto mais que lhe lembrarão ainda as vozes da sua infância e adolescência, haverá olvidado algumas, mas nem tudo fica na cabeça. Assim me replicou Capitu, e não achei tréplica. Fiz, porém, o que ela não esperava, corria aos meus papéis velhos. Em S. Paulo, quando estudante, pedi a um professor de música que me transcrevesse a toada do pregão, ele o fez com prazer, bastou-me repetir-lhe de memória, e eu guardei o papelinho, fui procurá-lo. Daí a pouco interrompi um romance que ela tocava, com um pedacinho de papel na mão. Expliquei-lhe, ela teclou as 16 notas. Capitu achou a toada um sabor particular, quase delicioso, contou ao filho a história do pregão, e assim o cantava e teclava. Ezequiel aproveitou a música para pedir-me que desmentisse o texto, dando-lhe algum dinheiro. Fazia de médico, de militar, de ator e bailarino. Nunca lhe dei oratórios. Mas cavalos de pau e espada à cinta eram com ele. Já não falo dos batalhões que passavam na rua, e que ele corria a ver, todas as crianças o fazem. O que nem todos fazem é ter os olhos que esta tinha. Em nenhuma havia as ânsias de gosto com que assistia à passagem da tropa e ouvia a marcha dos tambores. Olha, papai. Olha. Estou vendo, meu filho. Olha o comandante. Olha o cavalo do comandante. Olha os soldados. Um dia amanheceu tocando corneta com a mão, dei-lhe uma cornetinha de metal. Comprei-lhe soldadinhos de chumbo, gravuras de batalhas, que ele mirava por muito tempo, querendo que lhe explicasse uma peça de artilharia, um soldado caído, outro de espada alçada, e todos os seus amores iam para o de espada alçada. Um dia, ingênua idade, perguntou-me, impaciente: mas, papai, por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez? Meu filho, é porque é pintado. Mas então por que é que ele se pintou? Ri-me do engano e expliquei-lhe que não era o soldado que se tinha pintado no papel, mas o gravador, e tive de explicar também o que era gravador e o que era gravura, e as curiosidades de Capitu, em suma. Tais são os principais rasgos da infância, e mais um e acaba o capítulo. 1. Dia, na chácara de Escobar, deu com um gato que tinha um rato atravessado na boca. O gato nem deixava presa, nem via por onde fugisse. Ezequiel não disse nada, deteve-se, acocorou-se, e ficou olhando. Ao vê-lo assim atento, perguntamos-lhe de longe o que era, fez-nos sinal que nos calássemos. Escobar concluiu: vão ver que é o gato que apanhou algum rato. Os ratos continuam a infestar minha casa, que é o diabo. Vamos ver. Capitu quis também ver o filho, acompanhei-os. Efetivamente, era um gato e um rato, lance banal, sem interesse nem graça. A única circunstância particular era estar o rato vivo, esperneando, e o meu pequeno enlevado. De resto, o instante foi curto.
O gato, logo que sentiu mais gente, dispôs-se a correr. O menino, sem tirar-lhe os olhos de cima, fez-nos outro sinal de silêncio, e o silêncio não podia ser maior. Ia dizer religioso, risquei a palavra. Mas aqui a ponho outra vez, não só por significar a totalidade do silêncio, mas também porque havia naquela ação do gato e do rato alguma coisa que prendia com ritual. O único rumor eram os últimos guinchos do rato, aliás, frouxíssimos, as pernas mal se lhe moviam e desordenadamente. Um tanto aborrecido, bati palmas para que o gato fugisse, e o gato fugiu. Os outros nem tiveram tempo de atalhar-me. Ezequiel ficou abatido. Ora, papai! Que foi? A esta hora o rato está comido. Pois sim, mas eu queria ver. Os dois riram-se, eu mesmo achei-lhe graça. Item 160 Item Dom Casmurro. KPITULOCX. Contado depressa. Achei-lhe graça, e não lhe nego ainda agora, apesar do tempo passado, dos sucessos ocorridos e da tal ou qual simpatia ao rato que acho em mim. Teve graça. Não me pesa dizê-lo, os que amam a natureza como ela quer ser amada, sem repúdio parcial nem exclusões injustas, não acham nela nada inferior. Amo o rato, não desamo o gato. Já pensei em os fazer viver juntos, mas vi que são incompatíveis. Em verdade, um rói-me os livros, outro queijo, mas não é muito que eu lhes perdoe, se já perdoei a um cachorro que me levou o descanso em piores circunstâncias. Contarei o caso depressa. Foi quando nasceu Ezequiel, a mãe estava com febre, Sancha vivia ao pé dela, e 3 cães na rua latiam toda a noite. Procurei o fiscal, e foi como se procurasse o leitor, que só agora sabe disto. Então resolvi matá-los, comprei veneno, mandei fazer 3 bolas de carne, e eu mesmo inseri nelas a droga. De noite, saí, era 1 hora, nem a doente, nem a enfermeira podiam dormir, com a bulha dos cães. Quando eles me viram, afastaram-se, 2 desceram para o lado da praia do Flamengo, um ficou a curta distância, como que esperando. Fui-me a ele, assobiando e dando estalinhos com os dedos. O diabo ainda latiu, mas fiado nos sinais de amizade, foi se calando, até que se calou de todo. Como eu continuasse, ele veio a mim, devagar, mexendo a cauda, que é o seu modo de rir deles. Eu tinha já na mão as bolas envenenadas, e ia deitar-lhe uma delas, quando aquele riso especial, carinho, confiança ou o que quer que seja, me atou à vontade. Fiquei assim não sei como, tocado de pena e guardei as bolas no bolso. Ao leitor pode parecer que foi o cheiro da carne que remeteu o cão ao silêncio. Não digo que não, eu cuido que ele não me quis atribuir perfídia ao gesto, e entregou-se-me. A conclusão é que se livrou. KPITULOCXI. As imitações de Ezequiel. Tal não faria Ezequiel. Não comporia bolas envenenadas, suponho, mas não as recusaria também. O que faria com certeza era ir atrás dos cães. Machado de Assis Item 161 Item. Pedrada, até onde lhe dessem as pernas. E se tivesse um pau, iria a pau. Capitu morria por aquele batalhador futuro. Não saia nós, que gostamos da paz, disse-me ela um dia, mas papai. Em moço era assim também, mamãe é que contava. Sim, não sairá maricas, repliquei, eu só lhe descubro um defeitozinho. Gosta de imitar os outros. Imitar como? Imitar os gestos, os modos, as atitudes, imita a prima Justina, imita José Dias, já lhe achei até um jeito dos pés de escobar e dos olhos. Capitu deixou-se estar pensando e olhando para mim, e disse afinal que era preciso emendá-lo. Agora reparava que realmente era veso do filho, mas parecia-lhe que era só imitar por imitar, como sucede a muitas pessoas grandes,
que tomam as maneiras dos outros, e para que não fosse mais longe. Também não vamos mortificá-lo. Sempre há tempo de corrigi-lo. Ah, vou ver. Você também não era assim, quando se zangava com alguém. Quando me zangava, concordo, vingança de menino. Sim, mas eu não gosto de imitações em casa. E naquele tempo gostavas de mim? Disse eu batendo-lhe na face. A resposta de Capitu foi um riso doce de escárnio, um desses risos que não se descrevem, e apenas se pintarão. Depois estirou os braços e atirou-os sobre os ombros, tão cheios de graça que pareciam, velha imagem, um colar de flores. Eu fiz o mesmo aos meus, e senti não haver ali um escultor que nos transferisse a atitude a um pedaço de mármore. Só brilharia o artista, é certo. Quando uma pessoa ou um grupo saem bem, ninguém quer saber do modelo, mas da obra, e a obra é que fica. Não importa, nós saberíamos que éramos nós. KPITULOXI. Embargos de terceiro. Por falar nisto, é natural que me pergunte se, sendo antes tão cioso dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei. Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra. Uma insistência qualquer, muita vez só a indiferença bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais próprio a tal fim, disse-me uma senhora. Um dia é ver também, e não haver sem mostrar que se vê. A senhora que me disse isto cuido que gostou de mim, e foi naturalmente por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos que me explicou daquela maneira os seus olhos teimosos. Outros olhos me procuravam também, não muitos, e não digo nada sobre eles, tendo aliás confessado a princípio as minhas aventuras vindouras, mas eram ainda vindouras. Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a mínima parte do amor que tinha Capitu. A minha própria mãe não queria mais que metade. Capitu era tudo e mais que tudo, não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao teatro íamos juntos, some. Lembra que fosse 2 vezes sem ela, um benefício de ator, e uma estreia de ópera, a que ela não foi por ter adoecido, mas quis por força que eu fosse. Era tarde para mandar o camarote Escobar, saí, mas voltei no fim do primeiro ato. Encontrei Escobar à porta do corredor. Vinha falar-te, disse-me ele. Expliquei que tinha saído para o teatro donde voltará receoso de Capitu. Que ficará doente. Doente de quê? Perguntou Escobar. Queixava-se da cabeça e do estômago. Então, vou-me embora. Vinha para aquele negócio dos embargos. Eram os embargos de terceiros, ocorrerá um incidente importante, e, tendo ele jantado na cidade, não quis ir para casa sem dizer-me o que era. Mas já agora falaria depois. Não, falemos já, sobe, ela pode estar melhor. Se estiver pior, desces. Capitu estava melhor e até boa. Confessou-me que apenas tivera uma dor de cabeça de nada, mas agravar o padecimento para que eu fosse divertir-me. Não falava alegre, o que me fez desconfiar que mentia, para me não meter medo, mas jurou que era a verdade pura. Escobar sorriu e disse: a cunhadinha está tão doente como você ou eu. Vamos aos embargos. Machado de Assis item 163 item. KPITULOXIL. Em que se explica o explicado. Antes de ir aos embargos, expliquemos ainda um ponto que já ficou explicado, mas não bem explicado. Viste que eu pedi, capítulo 110, a um professor de música de S. Paulo que me escrevesse a toada daquele pregão de doces de mata-cavalos. Em si, a matéria é xoxa,
e não vale a pena de um capítulo. Quanto mais dois, mais há matérias tais que trazem ensinamentos interessantes, se não agradáveis. Expliquemos o explicado. Capitu e eu tínhamos jurado não esquecer mais aquele pregão, foi em momento de grande ternura, e o tabelião divino sabe as coisas que se juram. Em tais momentos, ele que as registra nos livros eternos. Você jura? Juro, disse ela estendendo tragicamente o braço. Aproveitei o gesto para beijar-lhe a mão, estava ainda no seminário. Quando fui para S. Paulo, querendo um dia relembrar a toada, vi que a ia perdendo inteiramente, consegui recordá-la e corri ao professor, que me fez o obséquio de escrever no pedacinho de papel. Foi para não faltar ao juramento que fiz isto. Mas hás de crer que, quando corri aos papéis velhos, naquela noite da glória, também me não lembrava já da toada nem do texto? Fiz-me de pontual ao juramento, e este é que foi o meu pecado, esquecer, qualquer esquece. Ao certo, ninguém sabe se há de manter ou não um juramento. Coisas futuras. Portanto, a nossa Constituição Política, transferindo o juramento à afirmação simples, é profundamente moral. Acabou com um pecado terrível. Faltar ao compromisso é sempre infidelidade, mas alguém que tenha mais temor a Deus que aos homens não lhe importará mentir, uma vez ou outra. Desde que não mete a alma no purgatório. Não confundam purgatório com inferno, que é o eterno naufrágio. Purgatório é uma casa de penhores, que empresta sobre todas as virtudes, a juro alto e prazo curto. Mas os prazos renovam-se, até que um dia uma ou duas virtudes medianas pagam os pecados grandes e pequenos. Item 164 Item Dom Casmurro. KPITULOCXV. Dúvidas sobre dúvidas. Vamos agora aos embargos. E por que iremos aos embargos? Deus sabe. O que custa escrevê-los, quanto mais contá-los. Da circunstância nova que Escobar me trazia apenas digo o que lhe disse então, isto é, que não valia nada. Nada? Quase nada. Então vale alguma coisa. Para reforçar as razões que já temos vale menos que o chá que você vai tomar comigo. É tarde para tomar chá. Tomaremos depressa. Tomamos depressa. Durante ele, Escobar olhava para mim desconfiado. Como se cuidasse que recusava a circunstância nova por forrar-me a escrevê-la. Mas tal suspeita não ia com a nossa amizade. Quando ele saiu, referi as minhas dúvidas a Capitu, ela as desfez com a arte fina que possuía, um jeito, uma graça toda sua, capaz de dissipar as mesmas tristezas de Olímpio. Seria o negócio dos embargos, concluiu, e ele que veio até aqui, a esta hora, é que está impressionado com a demanda. Tens razão. Palavra puxa palavra, falei outras dúvidas. Eu era então um poço delas. Coachavam dentro de mim, como verdadeiras rãs, a ponto de me tirarem o sono algumas vezes. Disse-lhe que começava a achar minha mãe um tanto fria e arredia com ela. Pois aqui mesmo valeu a arte fina de Capitu. Já disse a você o que é, coisas de sogra. Mamãezinha tem ciúmes de você, logo que eles passem e as saudades aumentem, ela torna a ser o que era. Em lhe faltando o neto. Mas eu tenho notado que já é fria também com Ezequiel. Quando ele vai comigo, mamãe não lhe faz as mesmas graças. Quem sabe se não anda doente? Vamos nós jantar com ela amanhã? Vamos. Não. Pois vamos. Fomos jantar com a minha velha. Já lhe podia chamar assim, posto que os seus cabelos brancos não o fossem todos nem totalmente, e o rosto estivesse comparativamente fresco, era uma espécie de mocidade quinquagenária ou de ancianidade viçosa, a escolha. Mas nada de melancolias, não quero falar dos olhos molhados, a entrada e a saída. Pouco entrou na conversação. Também não era diferente da costumada.
José Dias falou do casamento e suas belezas, da política, da Europa e da homeopatia, tio Cosme das suas moléstias, prima Justina da vizinhança, ou de José Dias, quando este saía da sala. Quando voltamos, à noite, viemos por ali a pé, falando das minhas dúvidas. Capitu novamente me aconselhou que esperássemos. Sogras eram todas assim, lá vinha um dia e mudavam. Ao passo que me falava, recrudescia de ternura. Dali em diante foi cada vez mais doce comigo, não me ia esperar à janela, para não espertar-me ciúmes, mas quando eu subia, via no alto da escada, entre as grades da cancela, a cara deliciosa da minha amiga e esposa, risonha como toda a nossa infância. Ezequiel às vezes estava com ela, nós o havíamos acostumado a ver o ósculo da chegada e da saída, e ele enchia-me a cara de beijos. KPITULOCXVI. Filho do homem. Apalpei José Dias sobre as maneiras novas de minha mãe, ficou espantado. Não havia nada, nem podia haver coisa nenhuma, tantos eram os louvores incessantes que ele ouvia à bela e virtuosa Capitu. Agora, quando os ouço, entro também no coro, mas a princípio ficava envergonhadíssimo. Para quem chegou, como eu, a renegar deste casamento, era duro confessar que ele foi uma verdadeira bênção do céu. Que digna senhora nos saiu a criança travessa de matacavalos. O pai é que nos separou um pouco, enquanto não nos conhecíamos, mas tudo acabou em bem. Pois, sim, senhor, quando de glória elogia sua nora e comadre. Então mamãe. Perfeitamente. Mas, por que é que não nos visita há tanto tempo? Item 166 Item Dom Casmurro. Creio que tem andado mais achacada dos seus reumatismos. Este ano tem feito muito frio. Imagine a aflição dela, que andava o dia inteiro, agora é obrigada a estar quieta, ao pé do irmão, que lá tem o seu mal. Quis observar-lhe que tal razão explicava a interrupção das visitas, e não a frieza quando íamos nós a matacavalos, mas não estendi tão longe a intimidade do agregado. José Dias pediu para ver o nosso profetazinho, assim chamava o Ezequiel, e fez-lhe as festas do costume. Desta vez falou ao modo bíblico, estivera na véspera a folhear o livro de Ezequiel, como soube depois. E perguntava-lhe, como vai isso, filho do homem? Dize-me, filho do homem. Onde estão os teus brinquedos? Queres comer doce, filho do homem? Que filho do homem é esse? Perguntou Capitu agastada. São os modos de dizer da Bíblia. Pois eu não gosto deles, replicou ela com aspereza. Tem razão, Capitu, concordou o agregado. Você não imagina como a Bíblia é cheia de expressões cruas e grosseiras. Eu falava assim para variar. Tu como vais, meu anjo? Meu anjo, como é que eu ando na rua? Não, atalhou Capitu, já lhe vou tirando esse costume de imitar os outros. Mas tem muita graça, a mim, quando ele copia os meus gestos. Parece-me que sou eu mesmo, pequenino. Outro dia chegou a fazer um gesto de dei glória, tão bem que ela lhe deu um beijo em paga. Vamos, como é? Que eu ando? Não, Ezequiel, disse eu, mamãe não quer. Eu mesmo achava feio tal cestro. Alguns dos gestos já lhe iam ficando mais repetidos, como o das mãos e pés de Escobar, ultimamente, até apanhara o modo de voltar a cabeça deste, quando falava, e o de deixá-la cair, quando ria. Capitu ralhava. Mas o menino era travesso, como o diabo, apenas começávamos a falar de outra coisa, saltou ao meio da sala, dizendo a José Dias. O senhor anda assim. Não podemos deixar de rir, eu mais que ninguém. A primeira pessoa que fechou a cara, que o repreendeu e chamou a si foi Capitu. Não quero isso, ouviu?
Machado de Assis item 167 item. KPITUL OCTV. Amigos próximos. Já então Escobar deixará Andaraí e comprará uma casa no Flamengo. Casa que ainda ali vi, há dias, quando me deu na gana experimentar se as sensações antigas estavam mortas ou dormiam só, não posso dizê-lo bem. Porque os sonos quando são pesados, confundem vivos e defuntos, a não ser a respiração. Eu respirava um pouco, mas pode ser que fosse do mar, meio agitado. Enfim, passei, acendi um charuto, e dei por mim no catete. Tinha subido pela Rua da Princesa, uma rua antiga. Ó ruas antigas! Ó casas antigas! Ó pernas antigas! Todos nós éramos antigos, e não é preciso dizer que no mau sentido, no sentido de velho e acabado. Velha é a casa, mas não lhe alteraram nada. Não sei até se ainda tem o mesmo número. Não digo que número é para não irem indagar e cavar a história. Não é que Escobar ainda lá mor nem sequer viva, morreu pouco depois, por um modo que hei de contar. Enquanto viveu, uma vez que estávamos tão próximos, tínhamos por assim dizer uma só casa, eu vivia na dele. Ele na minha, e o pedaço de praia entre a Glória e o Flamengo era como um caminho de uso próprio e particular. Fazia-me pensar nas duas casas de Matacavalos, com o seu muro de permeio. Um historiador da nossa língua, creio que João de Barros, põe na boca de um rei bárbaro algumas palavras mansas. Quando os portugueses lhe propunham estabelecer ali ao pé uma fortaleza, dizia o rei que os bons amigos deviam ficar longe uns dos outros, não perto, para se não zangarem como as águas do mar que batiam furiosas no rochedo que eles viam dali. Que a sombra do escritor me perdoe, se eu duvido que o rei dissesse tal palavra nem que ela seja verdadeira. Provavelmente foi o mesmo escritor que a inventou para adornar o texto, e não fez mal, porque é bonita, realmente, é bonita. Eu creio que o mar então batia na pedra, como é seu costume, desde Ulisses. Antes. Agora que a comparação seja verdadeira é que não. Seguramente há inimigos contíguos, mas também há amigos de perto e do peito. E o escritor esquecia, salvo se ainda não era do seu tempo, esquecia o adágio, longe dos olhos, longe do coração. Nós não podíamos ter os corações agora mais perto. As nossas mulheres viviam na casa uma da outra, nós passávamos as